Olá, sou Glória Medeiros. Você está no podcast Pega e Lê. A ideia deste episódio é dar sugestões de como ler e ouvir a palavra de Deus em uma atividade já habitual. A Bíblia também pode e deve ser apreciada em variadas ocasiões. Afinal, ela é viva, eficaz, nutrição, deleite, alento, lâmpada, luz, literária, apta para discernir os propósitos e intenções do coração, ou seja, é cirúrgica. Como isso se dá, então? Por meio de duas modalidades de leitura, a lecto contínuo e a lecto selecto. O uso destas ferramentas podem ser simultâneo, depende apenas da característica do seu ouvinte. Explicaremos a respeito das ferramentas em si. Primeira, lecto contínuo. Significa que você escolhe um livro da Bíblia e faz a leitura continuada, capítulo após capítulo. Ao selecionar um livro, você continua até o final, sem interrupções, começando pelo capítulo 1 até concluir. Ao término, se desejar, inicie um diálogo, que pode ser de cunho explicativo, reflexivo ou aplicativo. Livros como Gênesis, por exemplo, narra a criação da formação do mundo, da formação da humanidade, de cada esfera de governo, da civilização, da queda e redenção. Este livro pode ser claramente lido e amado pelos ouvintes. Outras leituras, como por exemplo os Salmos, os livros dos reis e todos os que descrevem o caráter de Deus e a maneira singular que Ele governa e sustenta o universo, são ótimas opções. Leituras que narram a maneira como Deus atua diretamente na nossa vida. São encorajadoras, inclusive. Sugestão 2. Lecto selecto. Significa que fará uma seleção de textos que sirvam especialmente para aquele plano de leitura, o qual você determinou. Como, por exemplo, fazer a leitura com uma temática que aborde a criação de filhos, trechos como Deuteronômio 6, Êxodo 20, Salmos 1, 78, 139, 2 Timóteo 3, Efésios 6, Hebreus 4, 12, entre outros, são ótimas sugestões. Seja qual for a modalidade escolhida, indico alguns protocolos de leitura em voz alta a serem considerados. Estes acordos servem para uma boa aceitação do texto por parte dos ouvintes. Primeiro acordo: escolha um texto adequado à idade e característica do ouvinte. Por exemplo, crianças do ventre à primeira infância, por volta dos 6 anos, apreciam poesias, devido à sonoridade e cadência, ritmo dos textos. Não estou dizendo com isto que não se pode ler textos narrativos, ao passo que crianças, após essa idade, apreciam textos narrativos, embora não largue seu apreço pelo poético. Portanto, comece lendo trecho dos Salmos, como Salmo 1, 19, 139, os Cânticos dos Degraus, como por exemplo 121, entre outros. As crianças maiores e jovens amam narrativas heróicas encontradas nos livros históricos, no livro dos Juízes, dos Reis e a literatura apocalíptica. Para jovens que vão casar, por exemplo, uma leitura no livro de Ruth, de Esther, Provérbios, Gênesis, Romanos e Efésios é uma ótima opção. Para pessoas que enfrentam enfermidades, por exemplo, o livro de Tiago, Jó, Atos dos Apóstolos é excelente. Enfim, há uma nutrição generosa na Bíblia, a qual é útil e alimenta a nossa alma, independente do período em que estamos. Segundo acordo: procure respeitar os indicadores ortográficos do texto, sua pontuação, entonação, enfim, faça a leitura com prosódia, ou seja, entregue o texto com beleza, sonoridade, elegância, paixão para o seu ouvinte. Certamente a recepção daquele texto será entesourada
com carinho e valor inestimável. O fato é que, a despeito da modalidade de leitura escolhida, ler será um momento gostoso e rico de significado para ambos, leitor e ouvinte. Afinal, as escrituras, quando lidas em voz alta, têm a capacidade de nos transportar para a eternidade. E há deleite maior do que este? Saber que nossa história está conectada a uma narrativa maior e recheada de significados? Não há. Portanto, não esqueça que o ato de ler é simples, mas a repercussão é eterna, seja em nós ou através de nós. Ouse experimentar? Terceiro acordo: persevere. Formar leitores é uma tarefa laboriosa que exige de nós o cultivo em celebrar os pequenos começos. Um ouvinte pensante dá trabalho mesmo, e tem que dar. Você já viu uma obra de arte ser feita sem dedicação e perseverança? Quanto mais a leitura, a arte por excelência. Treine os ouvidos de uma criança e não precisará treinar mais nada. Então, se você deseja ouvir, vamos à leitura de hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Afinal, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Se você deseja continuar ouvindo, espero você na próxima leitura. A Deus sempre a glória.